Eu era um mestre místico. Alcancei um nível muito alto no ocultismo. Quando me mudei para um novo bairro, à noite, convocava todos os espíritos dos habitantes do meu bairro para aparecerem e desfilarem diante de mim. Quando esses espíritos humanos apareciam diante de mim, eles tinham rótulos com seus bancos de dados, identidades e níveis de poder. Eu sabia se a pessoa era uma bruxa, um satanista ou um civil potente. Existe uma lei no ocultismo que diz que quando um místico chega a um lugar, ele deve testar o poder de todos antes de dormir. Você deve entender que, como cristão, você é testado todos os dias por bruxas em sua rua, no trabalho ou na igreja. Mesmo quando você dorme, você é testado, mas está protegido por Jesus. Eles também tentam atacá-lo e enfeitiçá-lo. Eu estava convocando os espíritos de todos para aparecerem diante de mim no bairro, mas percebi que haviam 3 espíritos de 3 jovens que não estavam respondendo. Se você está em Cristo, seu espírito nunca responderá quando você for convocado por satanistas e ocultistas. Após a investigação, descobri que eles eram cristãos e intercessores. Eu era capaz de fazer as pessoas dormirem mesmo durante o dia por minha vontade. Isso geralmente era feito por um raio de luz disparado por meus olhos. As bruxas e os ocultistas têm dificuldade em encarar um homem de oração nos olhos, pois os cristãos podem liberar poderosos raios de luz de seus olhos. É por isso que quando um homem de oração encara uma bruxa nos olhos, a bruxa se sentirá desconfortável e tentará evitar o contato visual. Agora eu tinha que lidar com espíritos que não estavam respondendo à minha convocação e conjuração. Eu tive que verificar seu poder e a intensidade de seu fogo ou luz que estavam emitindo. Você deve notar que para os cristãos, além do raio de luz emitido por seus olhos, eles também têm colunas de fogo acima de suas cabeças. Quanto mais fogo um cristão tem em sua coluna, mais raios de luz em seus olhos. Mas há certos cristãos que tinham pouco fogo em suas colunas, mas luz forte nos olhos. Os olhos são um dos principais órgãos pelos quais os satanistas enfeitiçam e dominam as pessoas. Após minha investigação, descobri que um desses 3 jovens cristãos não tinha fogo em sua coluna acima de sua cabeça. Embora houvesse luz em seus olhos, decidi almejá-lo por causa disso. Além da coluna de fogo acima de suas cabeças e os raios de luzes em seus olhos, os cristãos também têm autoridade automaticamente. Mas isso não é suficiente, pois a Bíblia diz para resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Você pode ter autoridade, mas os satanistas ainda podem estar perto de você, embora você esteja protegido por essa autoridade. Mas você precisa buscar o poder, e é isso que eles temem. Um homem de oração é um homem de poder. Então decidi atacar este terceiro cristão porque ele não tinha poder. Eu fiz amizade com ele. Tenha cuidado com quem você faz amizade, pois a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Em primeiro lugar, eu impedi de frequentar a igreja, porque quando um cristão vai à igreja, mesmo que sua coluna de fogo estivesse desligada, ele sairá com mais fogo em sua coluna transmitido a ele pela reunião de cristãos, porque uma igreja é como muitos fogos colocados juntos. Mais tarde, eu o convidei para se juntar a mim no meu negócio. Amado, qualquer que seja a proposição que vier a você na vida, você deve estar em contato com o Espírito Santo. Minha primeira estratégia foi tirá-lo da igreja. A segunda estratégia era enfraquecer sua vida de oração. Um cristão é tão grande quanto sua vida de oração no reino espiritual. Então eu o deixei muito ocupado para impedi-lo de ter tempo para orar. Mais tarde, esse cristão se juntou a mim para beber em boates. Deixe-me contar o que acontece em boates e bares à noite. Os satanistas vão ao banheiro e fazem xixi, e isso se transforma em cerveja, e as pessoas estão bebendo. Boates e bares são lugares demoníacos. Os cristãos nunca deveriam ir lá. Este cristão retrocedeu. Meu objetivo era fazer com que esse irmão negasse a Jesus Cristo. E os cristãos negam a Jesus por palavras e ações todos os dias. No reino espiritual, ações e gestos são importantes. Você não pode falar, mas um gesto que você faz constitui uma oração. Na boate, pedi música rock porque atrai muitos demônios. Então eu perguntei a este irmão: entre aqui e a igreja, onde estão a alegria e a vida? Ele respondeu: aqui. Essa resposta em si é uma oração no reino espiritual. Então eu perguntei a ele: você aceita abandonar a igreja e aquele Jesus? Como já estava enfeitiçado e sob influência demoníaca, confessou sua rejeição a Jesus. Você sabe que no reino das trevas, se você serviu a Jesus e se desviou e se juntou a eles, você não terá 24 horas de vida, porque eles sabem que você pode se arrepender. Para evitar isso, você deve ser morto. Depois daquela noite, depois de confessar sua negação a Jesus,
Ele morreu de parada cardíaca. Como um místico, eu estava vivendo duas vidas. Eu estava vivendo em dois mundos ou dois reinos, o físico e o reino invisível localizado entre o céu e a terra, chamado o segundo céu. O apóstolo Paulo disse que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os poderes celestiais. Na verdade, quando os cristãos oravam, eu era capaz de ver suas orações subindo como fumaça para o céu, e também podia ver a resposta de Deus às suas orações na forma de pacotes descendo do céu, mas esses pacotes estavam caindo lentamente. Quanto mais o cristão perseverava na oração, mais o pacote descia gradualmente. Como o reino de Lúcifer está localizado no segundo céu, eles podem ver as orações subindo como fumaça ao céu. Eles também podem ver a resposta de Deus descendo do céu na forma de pacotes. Eles são poderes demoníacos operando no segundo céu. Alguns deles estão funcionando como agentes dos correios. Eles podem identificar de onde a oração ou a fumaça está vindo, e também podem verificar a qualidade ou condição dessa oração subindo ao céu. Esses poderes demoníacos no ar checam as orações, e também tentam determinar a responsabilidade das orações serem interrompidas ou bloqueadas, especialmente se o crente que está orando tem problemas legais ou pecados que não foram confessados, ou tabu proibido nas Escrituras. Esses demônios também perguntam e investigam a resposta de Deus, e quando vê um pacote vindo do céu e descendo para a terra, eles vão investigar para determinar quem é o destinatário do pacote. E uma vez que estabeleceram a identidade da pessoa, então eles tentarão uma estratégia para atingir e oprimir o crente com todos os tipos de ataques, opressões, perseguições, porque eles sabem que uma bênção está a caminho. Esses demônios tentarão desesperadamente atacar este crente com distração, fraqueza e peso para impedi-lo de continuar sua oração. Eles vão tentar trazer desânimo para tentarem impedir o crente de orar, porque eles sabem que um pacote está a caminho. Cada vez que uma decisão for tomada no céu, o reino de Lúcifer será o primeiro a saber. Eles sabem de antemão o que acontecerá na terra antes mesmo dos homens. Eles podem ver sua bênção chegando a você antes que você saiba. Portanto, eles tornarão sua vida mais difícil. É por isso que quando você percebe que quanto mais você ora, mais difícil fica, você tem que entender que é provável que uma decisão foi tomada no céu, e que uma bênção está a caminho. É por isso que você está oprimido pelo reino das trevas. Mas você deve perseverar. Apesar das circunstâncias que acontecem em sua vida, você deve manter sua confissão de fé, pois a Bíblia diz que os justos viverão pela fé. Romanos 1,17. Mas se você ficar desanimado pelas circunstâncias em torno de sua vida, perder sua fé e abandonar seu curso ignorando que sua resposta já estava a caminho e que Deus já respondeu sua oração, então o segundo céu terá a base legal e justificativa para bloquear seu pacote. O outro ponto é quando há pecado em sua vida que você não confessou. Sua oração pode ser prejudicada por esses pecados que você deveria confessar. Na verdade, sua oração vai subir no céu ligada a esses pecados, e os poderes das trevas no ar podem pará-la. Apesar deste pecado, Deus ainda responde à oração com misericórdia. Mas se você falhou em confessar seu pecado, então os poderes demoníacos do ar do segundo céu terão legalidade para desviar a trajetória do seu pacote. Eles podem pegá-lo e você nunca receberá. Um dia, participei de uma conferência internacional sobre o Oceano Pacífico. Você pode se perguntar como. Na verdade, não íamos para lá de avião ou barco, mas sim de concentração e viagem astral. E lá encontrei as autoridades e as elites deste mundo físico, incluindo autoridades eclesiásticas. Depois que a reunião terminou, reservei um tempo para conversar com a elite. Eles me disseram que os cristãos são mais altos na hierarquia da civilização humana em termos de poder, mas como eles não sabiam quem eram, devíamos trabalhar para manter esse status quieto. Eles disseram que os cristãos não conheciam seu mestre Jesus. Eles não tinham ideia de quem era seu mestre, e que deveríamos impedi-los de obter esse conhecimento e consciência. Deveríamos impedi-los de conhecer seu poder e capacidade, para que pudessem operar em um nível inferior. Nessa reunião subaquática, fomos instruídos a não permitir que os crentes cumprissem seu compromisso cristão, seja orando, lendo a Bíblia ou servindo a Deus. Eu era capaz de ver a intensidade da vida de oração de um cristão. Eu poderia determinar se era mais alto ou mais baixo, e estava trabalhando para impedi-los de orarem e também de obterem suas respostas ou pacotes de Deus. Sempre que encontrava um cristão que orava, tinha que trabalhar para desencorajá-lo e distraí-lo. Eu tinha a obrigação de impedir o cristão de orar. Era uma prioridade porque é quase impossível atacar um cristão que ora, porque ele está coberto pela glória de Deus.
Os cristãos ignoram seu poder e identidade. Eles têm poder em sua boca e em suas palavras. Eles têm poder criativo. Na verdade, um dia, enquanto eu estava operando na camada invisível deste planeta, vi uma mãe em nossa vizinhança orando. Ela estava fazendo orações de guerra espiritual e atacando o reino paralelo. Eu ouvi quando ela disse: eu tomo autoridade contra os demônios que operam neste bairro. Eu amarro todos eles. Eu estava observando quando de repente vi todos os tipos de demônios que estavam operando naquela área sendo cercados por anjos. Esses demônios foram reunidos, desarmados e destituídos de seu poder e impotentes, e foram acorrentados pelos anjos de Deus por causa da oração de guerra espiritual dessa mulher. Eu costumava chamar esses demônios de anjos quando estava no ocultismo, mas eles eram espíritos malignos. Eles ficaram paralisados por anjos de luz como resultado da oração de autoridade dessa mulher. Deixe-me lembrar a vocês cristãos, que vocês têm poder em suas palavras, e suas palavras podem virar o mundo espiritual de cabeça para baixo. Você pode desencadear e iniciar uma guerra no reino invisível a qualquer momento por meio de sua oração e palavra falada. Amado, o diabo sabe que não tem tempo. Portanto não está descansando. Ele está trabalhando incansavelmente para atacar os filhos de Deus. É apenas uma vida de santidade que tornará seus ataques impotentes.